Boa noite. Todo mundo está ouvindo bem? Bem, é com muita honra e muita alegria que recebemos a todos aqui nesse auditório, que tem o nome de João Saldanha, um jornalista militante das lutas sociais da nossa esquerda e também da causa, né, do jornalismo, da liberdade de imprensa, enfim, e do esporte. Chamamos aqui à mesa o nosso militante Gustavo Mel, jornalista vascaíno, para meu desgosto de flamenguista, militante do Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro, e um dos principais articuladores aí dessa luta de resistência contra a venda do Maraca, né, a campanha Maraca é Nosso. Chamamos também para compor a mesa Carlos Weiner, nosso querido economista, sociólogo, professor titular do IPUR da UFRJ e que dirige o laboratório Estado, Trabalho, Território e Natureza. E também convidamos para compor a mesa nosso jornalista escocês Andrew Jennings, repórter investigativo que há 30 anos comanda um programa de TV na BBC e que investigou a máfia italiana, a corrupção na Scotland Yard e também comprou uma guerra brava com a FIFA e desvendou esquemas pesados, negócios que, segundo dizem, fariam corar a própria máfia italiana. Autor do livro Jogo Sujo. Por favor. Eu vou começar pelo nosso jovem militante aqui. E, antes disso, só queria lembrar que tem muito a ver esse debate ocorrer aqui no Sindicato dos Jornalistas, porque esse tema dos limites impostos, a questão da ética no jornalismo, em tempos pré-mega-eventos, pré-Copa e Olimpíadas, está em alta na nossa categoria. É muito difícil hoje exercer o jornalismo nos parâmetros do nosso Código de Ética, tanto nas redações de mídia que produz o noticiário, quanto nos lugares em que se produz o chamado trabalho de assessoria de imprensa. Porque o esporte virou um grande negócio. E, sob essa lógica do business, o impacto socioambiental dos mega-eventos, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, se traduz nas remoções de populações pobres dos grandes centros para a periferia da cidade, se traduz em empreendimentos com graves impactos ambientais, e isso tudo em nome do lucro, grupos empresariais, e isso tudo promovido pela intermediação do poder público, do Estado. E o jornalista se vê, muitas vezes, premido a trabalhar sob uma censura empresarial, tanto nas redações de assessoria de imprensa quanto nos jornais, porque essas empresas estão também submetidas a interesses econômicos e políticos e não a verdade, e não a defesa dos humanos e a defesa da vida, como é o dever do jornalismo e dos jornalistas. Enfim, com esse preâmbulo, passo a palavra aos componentes da mesa. Gustavo, você começa. Bem, boa noite. Nosso assunto aqui hoje é FIFA, Copa do Mundo, e eu não vou mudar de assunto, começar... vocês estão me ouvindo aí atrás? Não? Mais alto? Eu acho que esse aí está mais alto. Então, fale aqui.
Oi, melhorou bastante. Enfim, eu dizia que a gente está aqui hoje para falar de FIFA, Copa do Mundo, e que eu não vou mudar de assunto ao começar demarcando claramente que essa é uma semana de luto aqui no Rio de Janeiro. A gente tem mais de 70, os números variam, mas a gente tem mais de 70 pessoas presas nesse momento, que estavam na rua ao nosso lado, se manifestando. Muitos casos de detenções arbitrárias, todas as arbitrariedades e a truculência que a gente já vem observando há um tempo e que há alguns anos a gente vem denunciando a possibilidade que recrudescesse no caminho para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas, a gente está vendo agora acontecendo na nossa frente, né? E com companheiros nossos, conosco, que estamos na rua e que estamos tendo que nos proteger da maneira possível. Enfim, é importante deixar isso claro. Essa é uma semana de luto e enquanto esses presos não forem libertados, a luta será ainda maior. Eu acho que isso é importante. Bem, meu nome é Gustavo Mel, eu estou aqui representando o Comitê Popular da Copa das Olimpíadas, vários companheiros do comitê aí na plateia, poderia ser qualquer um de nós aqui falando em nome do comitê. Eu fui escalado para essa missão, vou tentar falar algumas coisas interessantes aí para vocês. Se eu fracassar, vocês me desculpem. Mas, bem, o Comitê Popular da Copa é fundamental a gente fazer um resgate do que é esse grupo, né? Talvez seja a primeira experiência, né? No Brasil, nós temos as primeiras experiências de articulações para questionar diretamente o impacto de mega-eventos nos países sedes, né? Se a gente teve uma série de manifestações na África do Sul, por exemplo, notadamente na África do Sul, a gente não teve uma articulação bem consolidada aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, uma vez que hoje o Comitê Popular da Copa é o braço do Rio de Janeiro da Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa. A gente tem grupos questionando a forma como a Copa do Mundo e as Olimpíadas chegam nas cidades, em todas as cidades sedes da Copa. A experiência do comitê é uma experiência que já vem de longa data, né? Já vem da experiência do Comitê Social do PAN, na época de preparação para os Jogos Pan-Americanos aqui no Rio de Janeiro, uma época em que o grande legado que se observava era justamente uma maior militarização, compra de armamentos, compra de caveirão. A gente teve uma chacina marcante às vésperas do Pan-Americano, que foi a chacina do Alemão, e aí o paralelo evidente com a chacina da Maré, que aconteceu às vésperas da Copa das Confederações, e dessa experiência, articulando diferentes grupos, diferentes movimentos sociais, sindicatos, universidades, que o Comitê Popular da Copa traz o seu acúmulo, né, e traz a sua discussão sobre o que significa esses mega-eventos para as cidades e para a população das cidades que eles chegam, né? A gente vai focar muito na FIFA aqui hoje, né? O Andrew vai fazer um grande raio-x da estrutura da FIFA, mas é importante passar a perspectiva do comitê de que a FIFA é, sem dúvida, um grande personagem dessa história, mas seria injusto colocar a FIFA como um personagem solitário dessa história, né? A nossa perspectiva é de que a FIFA, com interesses econômicos próprios, né, muito capital circulando dentro da própria FIFA, mas atua como uma grande agenciadora de interesses econômicos poderosíssimos em todo o mundo e nas cidades sedes, né, localmente também. Então, se a gente fala em interesses que ditam quais vão ser as políticas públicas que os governos e os legislativos vão fazer para a ocorrência desses mega-eventos, a gente tem que lembrar quais são esses interesses, né? Por exemplo, se a gente pega as empresas patrocinadoras da FIFA, a gente vai encontrar, e da Copa do Mundo, a gente vai encontrar algumas das maiores corporações de diferentes ramos de atividade, né? Algumas das marcas mais consumidas por nós, inclusive, ainda, né? A gente ainda vai conseguir fazer um boicote efetivo para todas essas marcas, mas algumas das marcas que a gente compra no supermercado são as marcas que financiam esses mega eventos
para ter uma visibilidade, através da grande visibilidade da Copa do Mundo, para as suas marcas, né? Aqui no Brasil, a gente tem grandes interesses também influenciando essas políticas públicas para viabilizar a Copa do Mundo, notadamente a indústria do turismo, notadamente setores da especulação imobiliária e, mais que todos, talvez, as grandes empreiteiras que têm relações para lá de questionáveis com o governo federal e com os governos dos estados, né? As grandes empreiteiras que constroem os estádios, as grandes empreiteiras que atuam nas obras de infraestrutura para a ocorrência desses eventos, as grandes empreiteiras que são, na verdade, as verdadeiras, quem de fato dita as regras para a ocorrência da Copa do Mundo, né? E aí, trazendo essa perspectiva, que o Comitê Popular da Copa já vem, não de hoje nem de ontem, mas há algum tempo, puxando atos de rua e participando de diversas ações feitas na rua, né, já em 2010 e com mais intensidade a partir de 2011. No dia 30 de junho de 2011, a FIFA armou... Eu estou falando muito rápido, gente. Eu tô meio... Tá bom? No dia 30 de junho, a FIFA armou aqui no Rio de Janeiro um grande opening, né, para usar as palavras que eles se utilizam, da preparação para a Copa do Mundo, que era o sorteio das chaves das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014. Quem não se lembra, foi lá na Marina da Glória, e uma série de movimentos sociais aqui do Rio de Janeiro, e o Comitê Popular da Copa, nessa época, já atuando como um articulador para que fosse possível essa ação, uma série de movimentos puxou um ato de rua, no que talvez tenha sido o maior ato até então, questionando mega eventos aqui no Brasil, né? Foram cerca de 1.500 pessoas que foram até a porta do sorteio da Copa do Mundo, e naquela época a gente já tinha bandeiras muito claras, né? A gente já falava com muita clareza a possibilidade do cerceamento de direitos para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. A gente já falava com muita clareza a possibilidade e a ocorrência de casos de remoção e de violação ao direito da moradia para obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Já falávamos do mau uso do dinheiro público para essas obras. Falávamos do grande volume de dinheiro que estava circulando para beneficiar interesses privados e não interesses públicos em função da Copa do Mundo. Essas eram as pautas que a gente já estava colocando naquela época, a privatização de espaços públicos, inclusive. De lá para cá, uma série de atos aconteceram, e os atos que o sozinho ou de forma coletiva sempre tiveram dois enfoques muito claros, né? A questão da luta pela moradia, né, das remoções de comunidades que estavam acontecendo e que estão acontecendo aqui, e a privatização de espaços públicos aqui no Rio de Janeiro também, em função da Copa do Mundo, tendo aí o Maracanã como um grande símbolo, né? E aí, quero pegar uma outra data que para mim é simbólica, né? Que foi no dia 9 de novembro do ano passado, cerca de uma semana e meia depois do anúncio covarde do governo do estado do projeto para o Maracanã, que previa a destruição de uma das 10 melhores escolas públicas do país, que previa a destruição de 2 dos maiores equipamentos esportivos da história do esporte do país, onde diversos projetos sociais estavam em funcionamento também, que previa a destruição daquele que provavelmente é a edificação mais importante da história do indigenismo aqui no Brasil, né? E não há nenhum exagero em nenhuma dessas minhas caracterizações para esses espaços, e a própria privatização daquele espaço importantíssimo do Maracanã. O governo chamou uma audiência pública para esse dia 9 de novembro para legitimar toda o atropelo que eles estavam fazendo nesse caso do Maracanã, onde nenhum dos grupos atingidos por essas intervenções tinham sido chamados para conversar, para negociar, para procurar melhores alternativas, para procurar
medidas de mitigação de danos, por exemplo. Nenhum desses grupos tinha até então sido chamado até o momento em que a imprensa divulgou esse projeto. Nesse dia, nessa audiência pública, que pretendia ser essa legitimação de um processo para lá de arbitrário, para lá de autoritário, cerca de 600 pessoas e diversos grupos, Comitê Popular da Copa, um deles, foram até o galpão da cidadania, ali na Gamboa, uma área de extremo interesse histórico da cidade, na zona portuária, tão afetada hoje em dia em função dos interesses do capital aqui na cidade. Fomos até lá, 600 pessoas, olhamos de frente para o secretário Regis Fischner e dizemos: nós não aceitamos esse teatro, nós não aceitamos participar dessa farsa e nós não legitimamos essa ação do Estado feito dessa maneira. De lá para cá muita coisa aconteceu, né? No dia 1º de dezembro a gente teve 600 pessoas na rua, cerca de 600 pessoas, centenas de pessoas na rua, para questionar esse projeto de privatização do Maracanã. A gente teve em janeiro o fechamento arbitrário do Célio de Barros, o fechamento arbitrário do Júlio Delamare cerca de 1 mês e meio depois, e o despejo violento, truculento, arbitrário da aldeia Maracanã. Nesse momento, a gente já estavam acontecendo no Rio alguns atos que questionavam as máfias do transporte aqui no Rio de Janeiro e que questionavam o preço da tarifa dos transportes, né? No final, alguns atos acontecendo com poucas pessoas, em alguns atos já estava. Em outros momentos, a gente foi para a rua e quando chega no dia... a gente teve o despejo violento da aldeia Maracanã e quando chega no dia 27 de abril, o Maracanã ia reestrear com o jogo dos amigos de Ronaldo e amigos de Bebeto. Não sei quem se lembra disso, pegando aí duas figuras ex-futebolistas embaixo de todos esses projetos arbitrários e de toda essa situação para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas aqui no Brasil. Nesse dia, a gente juntou umas 400 pessoas, enfim, sempre nessa margem aí de 500 pessoas, e ao final do ato, no meio do jogo, quando o ato já se dispersava, a gente tinha cerca de 100 pessoas em frente ao Maracanã, e a polícia de choque agiu contra os manifestantes de uma forma completamente descabida, desproporcional e sem nenhum motivo aparente. Eu, nesse momento, vi exatamente como as coisas aconteceram. Eles foram diretamente numa jornalista que já era bastante questionava as provocações policiais. Foram para ela porque já conhecia ela do curso de acompanhamento que ela fazia na aldeia Maracanã, provocaram ela e pisaram no pé dela. Quando o Major Vinícius, do batalhão de choque, pisa no pé dela, ela grita um xingamento e ele dá a voz de prisão nela. Quando imediatamente alguns manifestantes vão tirar ela dali do meio e a primeira bomba explode assim, sem nenhuma razão. Tem um vídeo na internet da Nova Democracia que é muito bom, que você vê claramente como é, do nada, que a polícia estoura a primeira bomba e começa a ter uma série de balas de borracha sendo disparada num ato que, inclusive, tinha crianças da Escola Municipal Friedenreich, aí registrando do pessoal da Friedenreich, aí, grandes lutadores da Friedenreich que estão aqui, e que estavam lá também com crianças. E foi, depois do despejo da aldeia Maracanã, o grande momento em que a gente viu que a polícia já estava se preparando e treinando para a repressão de manifestações que pudessem acontecer durante os grandes eventos. Ao mesmo tempo, a gente tinha atos já acontecendo, questionando o preço das passagens, numa luta que se nacionalizou rapidamente e que foi violentamente reprimida nas ruas. A violência policial, claramente, foi um fator que levou ainda mais as pessoas para a rua, né? Essa violência crescia a nossa garra e a nossa vontade de ir para a rua e se radicalizava com muita propriedade, se radicalizava nas ruas as formas de luta, né? Não mais aceitando a violência policial e muitas vezes se confrontando com a polícia, inclusive, né?
Durante a Copa das Confederações, todo mundo acompanhou, o que explodiu em função de uma série de fatores, alguns deles aqui sendo colocados na minha fala, explodiu em todo o país manifestações, e hoje, nessa semana, a gente tem essa situação absurda dessa prisão em massa, dessas prisões em massa, e de tiros, inclusive tiros de disparos de armas de verdade, sendo feitos por policiais nas ruas do Rio de Janeiro. Estou falando isso tudo para pegar que a gente já vem se posicionando e quais foram as ações que nos trouxeram hoje, mas também para lembrar que isso tudo era mais que previsto, né? A gente já falava disso há muito tempo, né? A gente já denunciava as ações legislativas na intenção de relativizar ou cercear direitos da população brasileira, né? A gente já denunciava a Lei Geral da Copa, a gente já denunciava a intenção de aprovar o PL 238, que tipifica o crime de terrorismo numa perspectiva de criminalização dos movimentos sociais. Passou um pouco batido pela gente essa lei de organizações criminosas que está sendo usada agora para autuar alguns dos companheiros que estão presos, né? A gente já colocava isso muito claro, denunciamos também a criação de uma Secretaria de Segurança para Grandes Eventos, ligados ao Ministério da Justiça, e toda a participação efetiva do governo federal, ora se calando, ora apoiando os governos do Estado na repressão a essas mobilizações. Enfim, acho que minha contribuição é por aqui. Vou passar para o Weiner e para a gente ouvir a fala do Andrew, mas deixando claro que a gente não vai se calar, obviamente. Quanto mais eles tentarem nos reprimir, mais a gente vai para as ruas e cada vez com indignação e cobrando a efetivação dos nossos direitos e denunciando uma série de violações e uma série de absurdos que estão acontecendo em nome da Copa do Mundo e das Olimpíadas aqui na cidade. E é importante que todos os funcionários ou integrantes da FIFA tenham a consciência, se não tem, que tenham a consciência de que a FIFA atua como grande patrocinador de todas essas violações que estão sendo denunciadas na rua hoje. É importante que tenham a consciência disso. É isso, muito obrigado. Eu queria só alertar que, pelas regras do edifício, do condomínio, que ninguém desça por agora, porque depois das 20 horas não há autorização para entrar no prédio, em função desse momento de manifestações no condomínio. E queria também destacar que aqui entre tantos movimentos sociais, jornalistas, estudantes, advogados, documentaristas, temos também dois relações públicas da FIFA aqui participando e acompanhando o nosso debate. Vou passar para o professor Weiner. Como é que liga aqui? Alguém sabe como é que liga a projeção? Bom, queria... Agora desligou. Não, está desligado. Vem aqui na frente. Você tinha... Vem. Ei, FIFA, paga minha tarifa. Ei, FIFA, paga minha tarifa. Paga minha tarifa. Ei, FIFA, paga minha tarifa. Ei, FIFA, paga minha tarifa. Bom, gente, então vamos lá. Não, eu acho que a gente está aqui mais para ouvir o André. Eu vou falar só muito rapidamente. Pensei que ia só fazer um comentário sobre a fala dele. O Gustavo já insistiu em algumas questões. Teve uma hora que acendeu ali, mas daí de repente ele apagou.
O Gustavo já chamou a atenção uma coisa, imagino que o Andrew vai nos falar muito mais na FIFA, na sua estruturação internacional, e acho que é isso que a gente está muito curioso também em ouvir. Eu gostaria de chamar a atenção para um fato que o Gustavo já chamou a atenção também, de que a gente não consegue entender esses processos que nós estamos confrontados de maneira aguda, aqui e nas outras cidades que cediam a Copa do Mundo, sem a gente entender que, na verdade, nós não estamos falando de esporte, né? Futebol, FIFA não trata. O problema da FIFA não é futebol, o problema do COI não é esporte. Nós estamos falando de grande negócio. Esse grande negócio nem sempre foi assim, né? Até os anos 60, 70, nem esportistas profissionais, né? Atletas profissionais podiam participar das Olimpíadas. Agora acendeu. Né? Esse foi um longo processo de transformação que ocorreu na FIFA e no COI. Não apaga não, senão o pessoal vai dormir. Eu mesmo vou dormir. Né? E esse processo de transição, da transformação dessas organizações em organizações esportivas, em grandes plataformas e cartéis empresariais, se dá sob a condução de dois personagens muito importantes. O Juan Antônio Sararantes, que é um cevado pela ditadura franquista, né, que emergiu para o mundo do esporte na Espanha franquista, e o João Avelange, que é um homem que faz a sua trajetória como cartola, também essencialmente sob a ditadura militar. Esses dois homens, em aliança com o proprietário da Adidas, Adolf Dassler, processo de transição que faz da Copa e das Olimpíadas uma marca comercial e faz da Copa e das Olimpíadas um grande negócio. Isso está associado também ao fato, né, da transmissão de televisão, que vai permitir a transmissão disso tudo como um grande esporte. Um pouco do que são esses grandes cartéis. Né? Nós temos, então, grandes empresas, e aí a gente vê um elemento central, que o Gustavo chamou a atenção, que é o que eu chamo de uma articulação entre as escalas. Nós temos interesses globais, de grandes ações globais, interesses nacionais, e como chamou a atenção aqui o Gustavo, interesses da indústria turística local, os grandes proprietários de terra. Nós estamos aqui diante de um grande cartel transescalar. Eu vou passar muito rápido, isso daqui são algumas indicações de onde vêm os lucros, as receitas de marketing olímpico, de onde vem o dinheiro da FIFA. Existem dados sobre isso, a gente vê as receitas dos Jogos Olímpicos, só na questão das transmissões internacionais, a gente vê como elas se desenvolvem, como é que isso vai se transformando de fato num extraordinário negócio. Vê a reiteração, a presença do mesmo conjunto de empresas que reaparecem em todos esses eventos. A gente comparar Londres com Rio, a gente vê que praticamente os mesmos grandes beneficiários, empresas contratadas e grandes empresas contratadas no Rio de Janeiro. Ou seja, nós estamos falando de um mega evento esportivo que é uma mega operação capitalista, especulativa, global e nacional. Uma coisa que a gente já vem chamando a atenção há algum tempo, isso está fundado sobre a possibilidade de submeter a cidade a esses interesses do grande capital, gerando toda uma ação de exceção naquilo que eu tenho chamado da cidade de exceção. Aqui nós temos uma listagem de uma série de leis de exceção que vão gerando toda uma legislação à margem da legalidade constituída, da legalidade constitucional. O Gustavo citou algumas, mas a quantidade de leis, dispositivos ilegais, com cara de legalidade, que são oferecidos, regime diferenciado de licitação, exceções na lei de responsabilidade fiscal, isenções de todo tipo, a lei geral da Copa. E, na verdade, vai se engendrando o que eu chamei de uma cidade de exceção. Eu vou passar muito rápido. E essa cidade de exceção tem como elemento central o quê? Flexibilizar a cidade para que o capital se realize plenamente. Né? A lei de exceção tem como elemento na cidade a chamada PPP, né? A parceria público-privada, nesse sentido, a forma no lugar da democracia direta do capital. Nós estamos falando de cerca de 200 mil remoções, talvez um pouco mais,
no Rio de Janeiro, no Brasil hoje, no Rio de Janeiro, nós estamos falando entre 40 e 50 remoções. A última era de grandes remoções na cidade do Rio de Janeiro, sob o governo Lacerda e depois no início da ditadura militar, com o Negrão de Lima, no final dos anos 60 e início dos anos 70, removeu entre 25 e 30 mil pessoas. Aquela Lagoa Rodrigo de Freitas que vocês veem hoje já foi cercada de favelas, como hoje estão limpando as lagoas de Jacarepaguá e da Barra da Tijuca, reproduzindo. Então, naquela época foram 25 a 30 mil pessoas, nós estamos falando hoje de 50 mil pessoas. Nós vivíamos sob a ditadura militar. Não estamos na ditadura militar. Com esses pobres, nós sabemos que não é aleatório o destino deles, eles vão para distâncias de 2 a 3 horas do principal mercado de trabalho. Do mercado de trabalho no Rio de Janeiro está nessas zonas marrons e no centro, na Zona Sul, eles estão onde está 6% do mercado de trabalho. As bolinhas mais escuras são os Minha Casa Minha Vida, para as famílias de menos de 3 salários mínimos, as intermediárias de 3 a 5 e as outras de 5 a 10. Vocês vejam que não há nenhuma distribuição casual nem aleatória. Há um claro direcionamento que fica explicitado aqui também nesses fluxos que indicam de onde essas pessoas estão sendo tiradas e para onde essas pessoas estão sendo enviadas. Para morar em lugares como esse, essa é uma foto tirada da propaganda do Minha Casa Minha Vida, para os alunos aqui, aqueles que são arquitetos ou estudantes de arquitetura. Isso daí é um elogio à criatividade dos arquitetos brasileiros, como vocês podem ver, né? Mais parece um campo de concentração, mas é muito parecido com isso aqui, né? Se vocês compararem uma coisa com a outra e esquecerem que essa daqui é colorida, nós vivemos a mesma coisa. Isso daqui é a Vila Kennedy de Vila Bangu, de 1971, no auge da ditadura militar. Os nossos pobres de hoje estão sendo colocados exatamente nos mesmos espaços distantes e nas mesmas condições suburbanas. O que aconteceu aqui? Só para terminar, para tocar rapidamente, essa seção que aparecia no primeiro momento da nossa reflexão como a cidade uma legislação de exceção a favor do capital, rapidamente mostra as suas garras. As suas garras é o que nós estamos assistindo agora nas ruas, com a brutalidade e a violência. O Benjamin, falando sobre a exceção do nazismo, ele fez uma frase que me parece muito importante. A tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção em que vivemos é, na verdade, regra geral. Ou seja, quando a classe média alemã começa a se defrontar com a exceção nazista, então era já realidade há muitos anos e desde sempre para os oprimidos. E o que nós estamos assistindo hoje, com a militarização dos espaços subalternos, que já era uma tradição da nossa cidade, já há alguns anos, nós vemos agora que a pacificação não está mais circunscrita aos espaços dos pobres, dos favelados. Nós estamos submetidos e confrontados hoje à pacificação da cidade. Ou seja, as mesmas técnicas, as mesmas tecnologias, as mesmas ideologias e culturas fazem da cidade, a totalidade da cidade, uma cidade de exceção também desse ponto de vista. E agora temos não apenas a criminalização da pobreza, que já era uma tradição, mas a criminalização da ação política. Esse era o dado que faltava para a gente poder afirmar sem medo que vivemos de fato numa cidade de exceção. Para concluir, a indagação estão as famosas forças democráticas desse país. Nós vimos agora há pouco alguns filósofos de São Paulo que nos inspiraram no início dos anos 80, denunciam como um ato de direita, o que mostra que parece que para os democratas nesse país existe, mas não é para ser exercida. A democracia existe para estar naquele estado. Quando o exerce, está dando um pretexto para o avanço da direita. Nós temos que deixar bem claro que os democratas estão com o povo ou com o sistema
com a ordem, se querem transformar essa sociedade numa sociedade verdadeiramente democrática, ou, uma vez mais, como sempre sociedade, escolher a aliança com a direita. As novas leis finalizam um fato preocupante, mas também um desafio para as forças populares comprometidas com a transformação social. Não podemos contar com eles. Não podemos esperar deles nada mais que a brutalidade que eles ofereceram aos pobres nos últimos anos nessa cidade e agora democratizam para todos aqueles que querem se manifestar politicamente. Ser conquistada na luta e nas ruas. Bem, e agora vamos ouvir o nosso jornalista Andrew Jennings. Sim. Don't speak slowly and don't speak for long. Yeah, speak slowly. I'll say something if you start going to. Is it correct that there are two people from FIFA here tonight? É verdade que tem duas pessoas da FIFA aqui hoje? Alô? Alô? Could they stand up so we can... Se vocês estão aqui, podem se levantar para que nós possamos vê-los? That's not Walter Gang, is it? Quem é o nome?